tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente para conversar com vocês sobre a nossa língua portuguesa. Eu sou a professora Débora Lívia e te convido a preparar o seu material de estudo para que possamos investigar, analisar o funcionamento da nossa língua. Vem comigo, olha só. Para início de conversa, nós precisamos entender que falar de língua portuguesa é falar de leitura. Bom, nesse caso, nós precisamos dedicar toda a nossa atenção, todo o nosso sentimento, nosso olhar ao texto que nós estamos investigando. Aqui nós trouxemos a anatomia de um leitor, de uma leitora. Olha só que coisa interessante. Bom, nós precisamos de olhos para ver pistas nas imagens e palavras. O leitor, o estudante de língua portuguesa é também um investigador, um pesquisador. Ele precisa estar sempre atento às pistas, aos sinais que a língua nos dá. Mente curiosa para pensar nas ideias dos livros. Nós nunca podemos estar conformados com aquilo que lemos ou ouvimos. Nós precisamos sempre procurar novas informações, novos formatos, novos textos, ampliar o nosso conhecimento. Boca para ler com a expressividade de um contador de histórias. Nós precisamos usar a nossa boca, a nossa voz para ler bastante, porque conhecimento traz esclarecimento, certo? Ouvidos para escutar o que os outros pensam. Ah, professor, eu gosto muito de ler, mas eu não consigo ouvir os outros. Não, calma. Nós precisamos ler e também ouvir o que o outro tem a dizer. A leitura nos ajuda a desenvolver a empatia, ou seja, nos ajuda a pensar e estar, de certo modo, no lugar do outro, compreendê-lo. Além disso, mãos para cuidar dos livros com carinho, com muito cuidado, com muito carinho, afinal de contas, você tem uma riqueza enorme em suas mãos. Livros, muitos e muitos livros, porque neles nós encontramos muitas respostas para os questionamentos que nós temos o tempo inteiro. Eles esclarecem bem direitinho o funcionamento do mundo. Ciente disso, nós vamos para a nossa aula de hoje. Olha só, hoje nós temos uma aula de análise linguística e o nosso objetivo é empregar adequadamente as regras de concordância nominal entre substantivo, que é aquela palavra que dá nome aos objetos, aos seres, é a palavra que nomeia, adjetivo, palavra que qualifica, e artigo, que é aquela classe de palavras pequenininha, né, que pode determinar ou indeterminar alguma coisa na frase, na oração, tá bom? Então nós vamos analisar essa relação de concordância. Mas afinal, gente, o que é concordância? Você sabe? Pensa um pouquinho. O que é concordância? Eu trouxe aqui o trecho de um texto que diz o seguinte: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, se não estiverem em concordância um com o outro. Concordar é o mesmo que estar de acordo, apoiar, certo? Quando nós falamos dos relacionamentos interpessoais, por exemplo, geralmente os nossos amigos são aquelas pessoas que concordam, não é, com o nosso jeito, né, de maneira geral, concordam, né, ou têm o mesmo gosto, ou um gosto parecido com o nosso, né, um gosto musical, veste uma roupa um pouco parecida com a nossa. Então, os amigos geralmente são pessoas que, na maioria dos aspectos, estão de acordo. As palavras, elas também mantêm uma relação entre si, tá? E elas devem estar de acordo, elas devem concordar, elas devem ser amigas dentro das frases, dentro do texto. Caso contrário, né, se elas brigarem, se elas não concordarem uma com a outra, nós não conseguiremos compreender esse texto, tá bom? Então, olha só, vamos fazer a leitura deste primeiro exemplo. Nós temos o seguinte: o presente é tão grande, não nos afastemos muito.
vamos de mãos dadas. Vamos concordar, tá? O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Esses versos, tá? Esse trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade reflete o sentimento ou o comportamento não apenas das pessoas em sociedade, né, que devem estar sempre buscando o diálogo, o compreender o outro, mas também indica como as palavras devem se comportar dentro dos textos, tá? Elas precisam estar de mãos dadas, elas precisam concordar. O texto foi feito para ser lido, para ser entendido. Logo, as palavras precisam estar de acordo e a partir de agora eu vou mostrar exemplos, nós vamos treinar como manter a amizade das palavras na hora de escrever, na hora de trabalhar com a linguagem, com a língua portuguesa. Olha só, uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter uma boa fundação e toda opinião devia ter um bom fundamento. Nessa tirinha, né, de Armandinho, o menino diferente, o menino do cabelo azul, né, nós temos o seguinte: ele começa a apresentar alguns exemplos, ele começa a dizer que uma árvore deve ter boas raízes, então ele vai apontando aquilo que é essencial, né, numa árvore, numa casa e também, né, no que diz respeito às opiniões, aos comentários que nós elaboramos, que nós fazemos no nosso cotidiano, na escola, nas redes sociais. Então, observem, uma árvore precisa ter boas raízes, né? Ela precisa ser saudável para que ela cresça, para que ela produza muitos frutos e nos alimente. Uma casa deve ter uma boa fundação, porque senão ela vai cair, né? No primeiro temporal, na primeira chuva, ela não vai permanecer de pé. E assim também deve acontecer com as nossas palavras. Elas precisam estar bem fundamentadas. Lembram da anatomia do leitor? Da curiosidade, da leitura, da importância dos livros? Pois é, nós não podemos dizer tudo o que bem pensamos. Precisamos primeiro analisar, estudar, refletir sobre aquilo que nos propomos a dizer, tá? Bom, em toda a construção, em todo o texto, inclusive na tirinha que acabamos de ler, nós temos dois tipos de termos, né? Dois tipos de palavras. Nós temos as palavras determinantes ou os termos determinantes e nós temos os termos determinados. O termo determinado é quem manda na construção da frase, na construção da oração, certo? Geralmente aqui no nosso exemplo é o substantivo. O nome é que vai dizer se os outros termos aparecem, né, no plural ou no singular, no feminino ou no masculino. Logo, esses outros termos, como é o caso do adjetivo e do artigo, que está sendo analisado hoje, que estão sendo analisados hoje, são determinantes. A função deles é especificar, é concordar com o nome, é concordar com o substantivo. Regra geral, anote no seu caderno. Vamos lá, eu vou fazer a leitura e você vai anotando. Os termos determinantes, adjetivo, artigo, concordam em gênero, masculino ou feminino, e número, plural ou singular, com o termo determinado, o substantivo. Observe, não é o substantivo que concorda com o adjetivo, não é o substantivo que concorda com o artigo, certo? Mas sim o adjetivo e o artigo que devem concordar com o substantivo. A ideia é de hierarquia mesmo, tá? Aqui, o substantivo está acima e os outros devem seguir as suas coordenadas. Diante disso, nós temos um trechinho da tirinha de Armandinho que acabamos de ler. Observem, uma árvore deve ter boas raízes. Primeiro substantivo que nós encontramos aqui, árvore, certo? Antes da palavra árvore, nós temos um artigo indefinido. Esse artigo, ele aparece no feminino ou no masculino?
Ele aparece muito bem, ele aparece no feminino. Por quê? Porque o substantivo árvore também é uma palavra feminina. Uma árvore deve ter raízes. Raízes é substantivo. É um substantivo masculino ou feminino? É um substantivo feminino. Por isso, o adjetivo bom aparece também no feminino. Boa. Professora, mas ele aparece também no plural. Justamente. Por quê? Porque o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Logo, boas tem que concordar com raízes. Então, eu não poderia dizer uma árvore deve ter boas raízes ou uma árvore deve ter bom raízes. Lembrem-se, as palavras precisam ser amigas, elas precisam concordar entre si, tá? Vamos lá. Toda opinião deve ter um bom fundamento. Olha só, eu tenho uma palavra fundamento, que é um nome, que é um substantivo. Antes dela, eu tenho quem? Eu tenho o artigo e tenho o adjetivo. Como eles aparecem? Vamos analisar. Fundamento é uma palavra masculina ou feminina? Professora é uma palavra masculina. Ela está no plural ou no singular? Ela está no singular, eu não tenho a desinência aí de número, eu não tenho S. Ok. Então, tanto o artigo quanto o adjetivo devem concordar com ela. O artigo será masculino, singular, e o adjetivo masculino, singular, como nós vemos aqui. Toda opinião deve ter um bom fundamento. Olha só, aqui nós temos um outro exemplo, né? Um resumo daquilo que é direito ou não do consumidor. Então, nessa que é, né, o Código do Consumidor é o gênero textual que está sendo trabalhado durante esta semana. Então, nós temos, de um lado, aquilo que pode, né, aquilo que o consumidor pode fazer, aquilo que é permitido, e do outro lado, na cor vermelha, nós temos aquilo que é proibido, aquilo que o consumidor não pode fazer ou que não é direito dele. Percebam que as cores do cartaz, né, que foi produzido pelo Senado Federal, as cores do cartaz, elas já produzem sentidos. As palavras, elas não funcionam separadamente. Observem que não só as palavras dentro do texto precisam concordar, mas até as cores, todos os elementos que fazem parte do texto, eles também cooperam para que o sentido seja construído, né? Então percebam que de um lado nós temos o verde e do outro lado nós temos o vermelho, que já foi, né? São cores que já foram aí convencionadas. Geralmente no trânsito, em todos os lugares, o verde representa algo positivo, representa que você pode seguir, representa que está tudo ok. E o vermelho, né, sugere um pouco mais de cautela, né? Por exemplo, no trânsito, se o sinal está vermelho, você precisa parar, você não pode avançar. Tecnicamente, você não pode avançar, tá? Então, as cores também comunicam sentidos. De um lado, nós temos aquilo que podemos fazer e do outro que não podemos. Nós vamos, então, passar para um trechinho, né, do texto. Olha só, o que não pode, né? Percebam que eu removi o título, eu recortei um trechinho do texto, mas a cor vermelha já me fez lembrar que se está vermelho é porque eu não posso fazer. Quanto tempo o consumidor não pode exigir, quanto tempo a empresa tem para limpar o seu nome após pagar uma dívida, né? Então, se o consumidor está devendo, ele quita o débito, ele não pode exigir da empresa que ela retire o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito no mesmo dia, obrigá-la a fazer isso, tá? Ela vai agir no tempo dela. Se nós observarmos nessa construção, nós temos pagar a dívida. Dívida é um nome, dívida é um substantivo. Antes da palavra dívida, nós temos o quê? Um artigo, muito bem. Eu ouvi alguém dizer artigo definido, olha que bacana. Então, antes da palavra dívida, que é um nome, que é um substantivo, nós temos um artigo. Ora, se a palavra dívida é feminina e está no singular, o artigo vai aparecer como? No feminino e no singular, como nós podemos ver no texto.
Olha outro trechinho, que bacana. O consumidor também não pode, né? Estabelecimento comercial, está em um estabelecimento comercial e exigir valor mínimo para compras no cartão, tá? Então, não pode fazer isso, ok? Olha só, nós temos valor mínimo, né? Que é um nome que aparece, né? Percebam, valor é um nome, é um substantivo e mínimo caracteriza valor, tá? Mínimo caracteriza valor. Então, valor é uma palavra, né? Masculina, o valor. Então, a palavra que a determina não pode ser feminina, né? Imaginem que a palavra fosse o estabelecimento comercial não pode exigir uma quantidade mínima para compras no cartão, né? Aquilo que o estabelecimento comercial não pode fazer, na verdade. Então, ele não pode exigir uma quantidade. Imaginem que fosse quantidade. Percebam que eu já fiz a mudança, né? Eu já mudei e coloquei uma, né, no feminino, o artigo indefinido no feminino, porque quantidade seria feminino também. Continuemos. Agora, nós faremos a leitura de mais um exemplo, um poema de Cecília Meirelles, tá? Olha o que diz, o que o eu lírico diz, né? A voz que fala no poema nos diz aqui. Motivo, Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Em outras palavras, né, o eu lírico está dizendo, né, o motivo que ele tem para cantar é a existência do tempo, da vida, né? Então, ele canta porque o instante existe e a minha vida está completa, ou seja, eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho, né? Então, a certeza, né, que eu tenho é que o hoje existe e eu preciso aproveitá-lo, eu preciso, né, aproveitar as pessoas que estão ao meu redor, conversar com elas, interagir com elas. Por quê? Porque isso é um momento e ele é passageiro, né? Ele vai embora, então eu preciso usufruir, aproveitar bem o tempo que tenho, tá? Mas vamos analisar. Observe, o instante existe. Lembram que o eu lírico diz? O instante existe? Né? Então, percebam, instante é um substantivo que aparece, né, um substantivo masculino. O artigo que aparece antes dele aparece no masculino também. A vida está completa. Olha que bacana, a vida está completa. Vida, substantivo, nome feminino. E o artigo como fica? No feminino também. A. Irmão das coisas fugidias, né? Das coisas passageiras, tá? Coisas é um nome, é um substantivo feminino. Fugidias, feminino também, concordando, um adjetivo que concorda com o nome. E a canção é tudo. Canção, substantivo feminino. E o artigo, como fica? Também no feminino. Percebam que eu estou enfatizando bastante e apresentando vários exemplos para que você entenda que o artigo e o adjetivo concordam com o nome, concordam com o substantivo. Olha só, não acabou. A canção tem asa ritmada. Canção, nome feminino, artigo no feminino. Asa, um nome no feminino. Ritmada, que é uma característica que especifica essa asa, feminino também, tá? Agora, né, nós temos um outro poema. Este, né, vai ficar como lição de casa. Nós vamos ler juntos, eu vou comentar um pouquinho sobre ele e na próxima aula nós faremos alguns exercícios, vamos analisá-lo com muita cautela, com muita paciência. Eu preciso que vocês percebam, claro, o sentido desse texto, o que ele significa, como ele significa, mas também como as palavras concordam aqui dentro para que nós compreendamos o texto, certo?
Então, observem. Imaginem uma mulher, né, que está diante de um espelho, ok? Então, para início de conversa, para que nós possamos compreender esse texto, imaginem uma mulher ou um rapaz, um homem, diante do espelho, né? E observem, ouçam o que o eu lírico diz. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Aqui nós temos uma ideia de processo, né? Nós temos uma ideia de processo, de temporalidade, né? Nós observamos que o eu lírico, ele começa a olhar a sua imagem refletida no espelho e a pensar, o que aconteceu comigo? O meu cabelo não era dessa cor, né? O meu rosto não era assim, as minhas mãos eram mais firmes, eram mais fortes, o que houve? Então, muito provavelmente, nós tínhamos anteriormente uma pessoa jovem que correu tanto, que viveu e que não percebeu o tempo passar, né? Mas quando ela para diante do espelho, ela faz então essa reflexão. O eu lírico faz essa reflexão. Afinal de contas, onde ficou perdida a minha face? O que eu fiz com o tempo que tinha? Né? Como eu aproveitei, eu nem vi passar. Né? Então nós temos a impressão de que esse eu lírico correu tanto que acabou não percebendo as belezas, as coisas da vida. E quando ele se depara com o seu reflexo diante do espelho, ele percebe que não há mais tempo, que não há mais força suficiente, tá bom? Então reflitam sobre este texto, tá? E percebam a presença tanto dos adjetivos quanto dos artigos determinando o substantivo. Olha só, dando já uma pista. Percebam, eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, triste, magro. Olha só, rosto é uma palavra no masculino. E aí eu tenho um rosto calmo ou calma? Um rosto calmo. Eu não tinha, né, esse rosto magro. Percebam que o texto não diz esse rosto magra. Por quê? Quem manda na frase é o substantivo, tá? Se ele aparece no masculino, o adjetivo e o artigo também aparecem no masculino, certo, pessoal? Então, olha só, este poema está repleto de casos assim, tanto de adjetivos quanto de substantivos concordando com quanto de artigos concordando com o substantivo, e vocês precisam estar bastante atentos. Essa foi a nossa aula de hoje. Até o próximo encontro. Exercitem tudo aquilo que foi dito, sempre lembrando da regra geral. Professor, existem casos especiais? Claro que existem, e nós haremos na aula seguinte. Mas na aula de hoje, a ideia, o objetivo era que você compreendesse a regra geral. Qual é essa regra? Muito bem, gente. Adjetivo e artigo concordam, vão de mãos dadas dentro do texto, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.